Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murtibeda Vibhagine Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Shanti 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 Om Namastê, bom dia a todos. Nós iniciamos nosso satsang de hoje com uma questão, ou duas, ou três. Vocês têm outras questões? Ok. Você está aí, Felipe? Estou sim, professor. Ok. O Felipe me escreveu no outro dia, falando de um tema que ele já tinha apresentado para mim no passado, tá? Que é o Swadharma, né? O que é o Swadharma, né? A gente compreende o que é o Dharma. O que é o Dharma? O Dharma é uma estrutura de leis e princípios, né? Éticos, morais, psicológicos, kármicos, que estruturam o campo das interações dos jivas humanos, né? Então, o Dharma é essa estrutura bem desenhada, né? Regido por essas leis, né? Então, o que é o Swadharma? O Swadharma é um aspecto, entre outros, dessa ciência chamada Dharma, né? O Swadharma é o Dharma específico de um indivíduo em determinadas situações, tá? Então, quando você se refere ao Dharma ligado, né, a um indivíduo, né, especificamente, você está se referindo a qual é o meu Swadharma neste momento, né? Então, o Swadharma, a definição mais prática que existe do que seja o Swadharma ou Dharma, neste caso o Swadharma, é uma resposta ou uma ação, né, uma ação adequada, né, em observação das leis de Deus, no momento oportuno, no momento devido, né? Então, uma resposta adequada no momento devido, entendeu? É o melhor modo da gente compreender o que é o nosso Swadharma, o nosso Dharma individual. Como eu posso responder a esses estímulos da vida sem violar o Dharma, né? Que Dharma? O Dharma, do meu ponto de vista pessoal, dependendo da minha situação de vida, dos meus papéis sociais, né? Né? Do que eu esteja vivendo em termos da minha circunstância de vida, minha situação de vida, né? Então, o Swadharma, ele precisa ser compreendido, Felipe, do ponto de vista de uma ação adequada e em seu momento adequado também, tá? Então, o que é uma resposta adequada no momento adequado, né? A gente é chamado a responder de novo, de novo, de novo e de novo, né? Isso é um exercício do nosso Swadharma, né? O Swadharma, sendo uma resposta em harmonia com o campo dármico, né, ele é algo que requer a observação dessas leis e princípios de Deus. E como nós sabemos, existem leis ética-morais kármicas cujo objetivo é aquele da gente responder de tal modo que o máximo de pessoas sejam beneficiadas por nossas respostas. A gente pode colocar qualquer resposta, qualquer estímulo. As respostas mais dármicas são aquelas que produzem um resultado de benefício coletivo do campo que possa beneficiar um maior número de pessoas, né? Uma resposta adequada, no momento devido e oportuno, né, preciso, que sirva para beneficiar o maior número de pessoas possível, tá? Então, mantendo esse contexto, mantendo essa visão do que seja o Dharma do ponto de vista prático, do exercício do meu livre-arbítrio, que me permite responder aos estímulos, né,
com ações, palavras e ações mais satívicas, mais dármicas, que venham a servir o campo de modo mais amplo, né? A gente mantém essa perspectiva. Então, este é o Swadharma, é o nosso papel de tentarmos, né, apesar das nossas limitações humanas, nos adequarmos às leis de Deus, apesar de todas as dificuldades, né, inerentes à ignorância que ainda nos influencia aqui e ali, né? Qual é a ignorância? Não, eu quero colocar uma ação que possa realmente beneficiar a mim acima de tudo, né? E os meus familiares íntimos acima de tudo. Mas os outros, né? Não, os outros, cada um tem que se virar, né? Mas existem pessoas que colocam ações que são mais satívicas, que visam realmente o benefício do coletivo, o benefício do campo. É o Karma Yogi, que vê o campo como uma expressão do Criador e ele quer dar algo em retorno que possa nutrir positivamente este Jagata, né? Esta criação, né? Então, dentro dessa perspectiva, o que é o Swadharma, né? A questão do Felipe é que ele diz: nós nascemos nos nossos meios ambientes e a gente precisa, dentro desses meios ambientes, o nosso karma, ele não colocou, né? O nosso karma nos oferece oportunidades de emprego, entre tantas outras coisas, né? O nosso karma vai se desenvolvendo e a gente vai encontrando pessoas, a gente vai encontrando caminhos na vida, posições sociais, empregos, trabalhos, né? A gente vai passando por tudo isso. Tudo isso é produto do nosso karma. E ele fala que tudo isso parece um cumprimento de um propósito divino, né? Cumprimento de um propósito divino, que serve para o nosso crescimento, certo? Absolutamente certo, né? Tudo isso é fruto do nosso karma, né? Então, nós temos que exercer o nosso Dharma com respostas apropriadas, de tal modo que, independentemente das circunstâncias serem mais ou menos favoráveis, que eu possa crescer. Não importa se as circunstâncias são muito favoráveis ou menos favoráveis, o importante é que nós possamos crescer, independentemente do Punya Papa, à nossa disposição, né? Nosso Parabada. Então, essa questão tem muitas implicações para o Felipe. Ele disse que eu fico meio chateado no meu trabalho, porque, além de ser um ambiente meio pesado, eu tenho que lidar com muita grosseria, né? E, às vezes, até violência dos meus colegas de trabalho, né? Então, ele trabalha como um indivíduo que é ali para impor a lei e a ordem, ele é tipo um policial, né? Então, ele está ali. E ele vê muita grosseria e violência naquele ambiente. É um ambiente meio pesado, assim, é meio pesado, porque você vai lidar com bandidos, com criminosos e etc. E muitas vezes, até mesmo da parte dos policiais, existe muita violência e grosseria também. Ele diz: eu trabalho ali há 15 anos e é um trabalho de ótimo salário. Ele falou: eu até gosto do meu trabalho. Mas essas outras coisas, né, essa barra pesada, essa energia densa, essa violência, né, essa grosseria, me faz sentir um peixe fora d'água. Ele diz: me faz sentir meio deslocado. Né? É uma situação muito específica e muito relevante, né? Imagina uma pessoa que está sendo sensibilizada através deste processo de purificação, refinamento espiritual, né? Se encontrar num ambiente mais denso, mais grosseiro, né? Um ambiente onde existe pouca sensibilidade ou empatia, né? E nenhuma espiritualidade, né? Então, como é que o indivíduo vai lidar com isso? Essa é uma situação realmente, né, muito rica, porque o indivíduo, né, no caso do Felipe, ele tem o seu Swadharma, que é aquele de prover subsistência, né, o pão, né, pagar as contas e manter, né, a sua família, né? Então e a vida dele, né, o karma dele se manifestou de tal modo que ele encontrou essa profissão que talvez tenha sido uma linhagem da própria família, né, que foi muito frequentemente isso ocorre, né?
Então, ele se sente meio fora daquele espaço, em um momento no qual, né, ele fala: Nossa, eu gostaria de estar vivendo num outro ambiente, eu gostaria de estar fazendo um outro trabalho. Ele diz: Eu gostaria de estar estudando filosofia, espiritualidade, eu tenho a minha sensibilidade, né? Eu gostaria de estar num outro meio ambiente. Eu não gosto de agir de modo grosseiro, violenta e truculenta. Eu já falei com você sobre isso, ele diz, né? Eu já falei com você sobre isso e eu me questiono ainda hoje. Por que eu me encontro nesta situação? Eu, uma pessoa mais espiritualizada, mais sensibilizada, que experimento amor, a empatia, por que eu ainda me encontro neste meio ambiente violento, turbulento, onde existe mal educação, grosseria, agressão, tá? Então, seria isso um propósito divino? Eu estar ainda aqui, eu gostaria de sair daqui, mas eu ainda estou aqui. Afinal, não estou cumprindo o meu Swadharma. Então, tudo isso parece muito confuso, e é confuso, né? É confuso. O que é o Swadharma é um tema muito profundo, tá? Muito profundo. Então, como é que eu faço para continuar a conviver num ambiente hostil, violento, agressivo, grosseiro, se a minha alma está sensibilizada através desse processo de elevação espiritual? Como eu faço a sobreviver neste meio ambiente? Alguém tem a resposta? É difícil responder, né? Cada um de nós tem que encontrar um modo, né, para viver essas aparentes contradições que os nossos karmas manifestam, né? Então, como é que a gente faz uma coisa dessa? Uma opção, Felipe, é você simplesmente fazer uma reunião com a sua família e dizer: olha, eu vou abandonar aquele trabalho, não aguento mais, tá? Vou ter que me reinventar depois de 15 anos, arrumar um outro trabalho, vou ganhar muito menos e a gente vai viver muito mais pobre, né? E vocês, né? Todos vão ter que trabalhar um pouquinho para ajudar, né? Então, se você fizer uma reunião dessa, todo mundo vai dizer: não, não, você enlouqueceu, não faça isso. Você, não, eu quero a espiritualidade, bababá. Você, não, pá, não pensa nessa bobagem, tá? A vida nada mais é do que ganhar o pão de cada dia e sobreviver em um mundo que é realmente hostil e violento. Então, como é que o Felipe vai lidar com uma situação dessa? Ele pode realmente chegar no extremo de querer deixar aquilo para se reinventar. Isso pode ser feito bruscamente, isso pode ser gradualmente. Por exemplo, muitas pessoas começam uma outra atividade, que nos dias de hoje é um risco muito grande, e vão fazendo essa transição e abandonando o velho, né, para desenvolver um estilo de vida novo, né? Isso também pode ser uma estratégia. A outra estratégia é você simplesmente aceitar este seu Parabhada Karma, aceitar isso exatamente como você colocou aí, parte dessa estrutura inteligente que tem um propósito divino, né? Qual é o propósito divino? Eu tenho que viver isso. Só a Ishvara sabe por que você tem que viver isso simultaneamente com o processo de elevação e purificação espiritual. Só a Ishvara sabe. Então você aceita como um bom karma yogi também, aceita aquilo ali como se fosse uma cruz, né? Usando o simbolismo bíblico, né? Então todos nós temos que carregar algumas circunstâncias que não são agradáveis, mas ainda assim, né, o nosso dever, o nosso papel. Veja bem, Felipe, se você fosse solteiro, eu não sei exatamente se você tem mulher e filhos, se tem pais e vós e tios para cuidar, né? Mas se você fosse só, sem nenhuma responsabilidade de manter ou cuidar de alguém, aí seria muito fácil para você fazer uma revolução e mudar o seu estilo de vida, desde que você tivesse a coragem de abandonar essa pseudo-segurança desse bom salário que você tem, né? Mas se você tem familiares que dependem deste trabalho, aí as nossas escrituras dizem que o Swadharma é o exercício correto, dármico, né, dos nossos papéis sociais, e isso pode ser feito às custas
de nossas tendências pessoais, porque uma outra interpretação do Swadharma, que foi muito desenvolvido pelo James, porque ele gosta de psicologia, ele misturou muita psicologia no Vedanta, é que o Swadharma é a minha aptidão natural, né? É simplesmente, não, eu nasci para ser um filósofo, eu abandono tudo. Eu nasci para ser um poeta, eu nasci para ser um músico, né? Então, eu abandono tudo, tá? Então, nas nossas escrituras é dito que se você se encontra, por exemplo, digamos que o indivíduo ele seja um artista e a família, né? Era uma família de um comerciante açougueiro, aquele que pega o animal e começa a cortar ele em pedaços, né, para depois vender a carne, né? Então, este indivíduo, ele nunca se adequou, ele nunca quis, ele nunca nem pensou e sonhou em herdar aquela atividade profissional, ele nunca pensou, nem passou, porque ele tinha uma sensibilidade artística, né? Então, suponhamos este exemplo, né? Então, nós temos uma situação dessa, mas aí o pai e a mãe que estavam tocando aquela empresa de açougue, né, de produção e distribuição de carne, eles faleceram num acidente de automóvel. Então, ele sendo o filho mais velho e tendo outros quatro, cinco irmãos, né, ele foi chamado simplesmente a cumprir o seu dharma de filho mais velho e abandonar as suas aventuras artísticas que não estavam produzindo o pão de cada dia para assumir a empresa da família, né? Então, as escrituras dizem, neste caso, qual é o swadharma desta pessoa? O swadharma dessa pessoa é sacrificar as suas tendências naturais como um artista, né, em prol do benefício daquele núcleo familiar que agora depende de você. As nossas escrituras, elas são radicais a respeito disso, e elas dizem até mesmo que esta é a real definição do que seja o Swardhama, tá? É simplesmente exercer os nossos papéis, né, segundo aquilo que é correto, justo, dentro dessa estrutura, né? Então, abandonar tudo isso é sempre possível. Qual era o Swadharma de Ramana Maharshi quando ele, na idade de 14, 15 ou 17, ele simplesmente abandonou a casa, deixou uma notinha para a mãe e o pai, dizendo, não venha me procurar porque eu estou indo para casa, estou indo encontrar o meu pai, sem dizer onde é que o pai, o que era esse pai que ele se referia. Então, ele aparentemente ele cometeu uma atitude adármica, deixando os pais desesperados, né? Mas quem somos nós para julgar, né? Somente Ishvara, essa inteligência suprema, consegue processar todos os karmas, né? E julgar, como nós vimos na aula de ontem. Então, o Ramana, quando ele saiu, ele deixou, ele foi embora, ele não tinha nenhum sentimento de culpa ou de inadequação ou de pecado, porque a decisão dele vem de um plano muito, muito mais elevado, entendeu? Foi um impulso espiritual no qual ele compreendia que Mitya, tudo que existe em Mitya, esses relacionamentos, esses papéis sociais, pai, filho, marido, tudo isso é uma mera aparência, tá? Então ele simplesmente ele transcendeu o Punya Papa, transcendeu o karma, o dharma, porque ele compreendeu aquilo que é a essência, a natureza intrínseca de tudo, que é Brahman, que era simbolizada pela montanha Arunachala, que na visão dele permitiu a ele de pegar um dinheirinho e viajar, né, do norte até o sul, onde se encontra a montanha Arunachala, né? Então, chutar o pau da barraca, abandonar tudo, é sempre possível, desde que isso não crie conflitos na mente do Felipe Fagundes. A mente encontrará conflitos se ela não tiver realmente transcendido o bem e o mal, o punho e o papa, as ações, né? As ações corretas, justas ou incorretas e injustas. Se a mente ainda estiver presa na dualidade, abandonar esses papéis fundamentais pode criar muito mais dano do que solução, tá? O indivíduo ele pode ficar ainda
com mais problema do que exercer aquele emprego que o Felipe está dizendo. Então, abandonar tudo isso é possível, mas requer uma mente que já transcendeu todos os pares opostos e disse assim: não, não, nada disso. Até mesmo mentes que transcenderam tudo isso são recomendadas a não abandonarem os seus papéis. Muito incrível isso. Papadi, quando ele simplesmente ele se tocou, né, para usar um termo muito simples, e reconheceu a natureza de Deus como a sua própria natureza, na presença de Brahmana, né? Ele simplesmente ele falou: nossa, agora finalmente eu encontrei Deus, eu me encontrei, e ele foi ficando por lá. Foi ficando por lá. Naquela época, naquele período, teve aquela guerra civil que dividiu a Índia, né? E o Paquistão, a família dele era na zona que depois ficou pertencendo ao Paquistão, né? E tinha muito genocídio, matança, extermínio de pessoas, do bem, do mal, tudo. Todo mundo estava sendo exterminado lá. Você sabe como são essas guerras religiosas, né? Fanáticas. Então, o Ramana forçou ele a deixar o ashram, ele não queria nunca mais sair do ashram, viver naquele paraíso, né? Ele não queria. E o Ramana disse para ele: não, você é uma pessoa de família, você tem diversas pessoas que dependem de você, a situação lá está difícil, tem guerra, você tem que ir lá proteger e salvar os seus familiares. E o Papaji, de modo, vivendo um drama monstruoso, né? Falou assim: não, mas eu vou morrer lá, lá é uma matança só, aqui tudo aquilo é uma ilusão, tudo aquilo é um sonho, a única realidade é isso, né? É a consciência, eu quero viver em você porque você despertou em mim o conhecimento da realidade, né? E o Ramana forçou ele a fazer uma viagem muito perigosa, e o Ramana, que tinha poderes psíquicos, falou assim: você pode ir que eu vou te proteger. Não sei o que ele quis dizer com isso, mas o Papaji relatou diversas vezes que ele passou por perigos, que parecia que ele ia ser assassinado, mas tinha sempre uma mão invisível que protegia ele. Ele conseguiu ir lá, resgatar a família e trazer para o lado da Índia, estabelecendo a família em Lucknow, e nunca mais conseguiu voltar para os pés do seu guru em Arunachala, o Ramana Maharaj. Tá? Então, num nível muito, muito, muito pequeno e não dramático como esse, né, ocorreu comigo quando eu fui visitar Papaji numa tarde de domingo, quando nós não tínhamos satsang no domingo, e ele brincando com meu filho, ele falou assim: ele está estudando aonde? Eu falei: não, ele tem aulas particulares de matemática e língua inglesa. Aí ele falou: não, 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 você tem que levar ele de volta para o Brasil, fica lá com ele. O Brasil é um país violento, perigoso, fica lá com ele. Esse é o seu Dharma. Ah, não, mas eu quero a iluminação, eu estou aqui para descobrir a verdade, blá, blá, blá. Assim que, para com isso, cara. A sua sadhana é o seu Swadharma. Vai lá e dá educação para o seu filho. Então foi dramático para mim também, né? E eu não tive a possibilidade de chutar o pau da barraca, porque eu sabia que aquilo que ele tinha me dito ressonava como verdade, né? Poderia causar danos para o meu filho e para mim. Então, isso para ilustrar, Felipe, que abandonar a situação é possível, mas requer muita maturidade e crescimento espiritual, né? Então, qual é a outra opção? Já que eu não posso abandonar essa situação, eu tenho que fazer o melhor dentro do âmbito desta situação. Eu tenho que desenvolver uma força mental, emocional, através desta compreensão espiritual do karma, dharma, né? De tal modo que eu possa ver o copo meio cheio, ao invés de vê-lo meio vazio. Eu posso ver este é um emprego como qualquer outro, eu lido com coisas insensíveis, coisas grotescas, entre outras, mas ainda assim, né? Eu tenho a minha espiritualidade, eu tenho a minha sensibilidade, eu tenho confiança em Ishvara e eu sei que este parábada, esta situação de vida é parte deste propósito divino, como você diz em suas palavras, né? Então, este é o espírito do Karma Yoga: aceitar situações, circunstâncias que não são agradáveis, sacrificando os meus gostos e desgostos no altar do Dharma, né?
se eu não posso modificar a minha situação de vida, que eu fortaleça a minha mente, né, psicológica, emocional, de tal modo que eu possa viver esta circunstância, que na verdade você até fala que você até gosta do seu emprego e tem um salário ótimo, né? Então, veja o lado positivo, né? E pare de criar este problema, porque você está com esse problema já há anos, né? Já a primeira vez que você tocou nisso foi mais de um ano atrás, tá? Você tem que transformar a sua atitude, apesar de ser um ambiente hostil, mas que veja isso como um teste para você, entende, Felipe? Veja isso como um teste. Como eu consigo lidar, como eu consigo manter um coração aberto, um coração generoso, amoroso, né? Num ambiente hostil, né? Sem julgar as pessoas, confiando no Senhor, aceitando aquilo que eu não posso mudar. Mas se você não tiver família, você pode abandonar tudo e viver como um sannyasi até mesmo. Ok, Felipe? Perfeito, professor. Obrigado mais uma vez. Realmente, mas eu tenho me reinventado bastante e me enquadrado também. Tem como, tem como sim praticar espiritualidade lá, e bastante. Mas uma coisa é, que o senhor falou aí, achei interessante, é sobre o Swadharma. Eu pensava que o Swadharma era só nossas tendências naturais, mas não, como o senhor disse, também é o contexto em que eu me encontro, É. não é isso? Não é Sim. só as tendências naturais. As nossas tendências naturais, as nossas vássanas naturais, elas precisam ser observadas, porque se nós fôssemos realmente criados em ambientes mais propícios à sabedoria, etc., a nós teria sido dado mais tempo para escolhermos as nossas profissões. A maioria de nós escolhe profissões que não são adaptas às nossas vássanas originais, às nossas tendências naturais. E depois a gente tem que viver com isso. Eu chutei o balde. Eu me formei em engenharia mecânica e depois abandonei tudo, porque eu tinha uma tendência espiritual, né? Se eu não tivesse a pressão econômica, financeira, psicológica de começar a arrumar uma profissão para ganhar dinheiro, eu poderia ter evitado tudo aquilo, né? Então, essa tendência natural, ela é bom que ela seja observada e se dentro do possível a gente tenta adequar as nossas profissões, os nossos trabalhos, as nossas atividades às nossas tendências naturais, porque quando elas são adequadas, é tudo muito mais fácil. O dia, os 8 horas, 40 horas semanais de trabalho passam de modo muito mais prazeroso, né? Nós estamos ali, né, fazendo aquilo quase sem uma sensação de que isso é um trabalho, isso é um lazer, isso é um hobby, isso é maravilhoso, eu estou fazendo o que eu amo. Então é bom observar tudo isso, mas na impossibilidade de viver este sonho de fazer aquilo que te preenche acima de qualquer outra coisa, né? Na impossibilidade de fazer isso, nós temos que simplesmente transformar esta interação do trabalho, um ambiente de trabalho que não é realmente aquilo que eu sonhava, a gente transforma aquilo em algo extremamente positivo através dessa atitude, compreensão, atitude do que é o karma, né? O karma me trouxe até aqui, eu aceito o meu parábada, né? Então, eu tenho um punha de ter um emprego que me permite um salário que eu possa, que me permita, por sua vez, sustentar a minha família, mas, por outro lado, eu tenho um papa, que é um emprego e um salário de um emprego que eu não gosto realmente tanto do ambiente, né? Então, a vida nada mais é do que esgotar punha papa, não é assim, Betânia? É assim e praticamente o Felipe é o Arjuna, né? Então, eu lembro uma vez que você contou uma historinha de que um discípulo perguntou pro guru, olha, eu já li o Bhagavad Gita, né, 10 vezes, já passei pelo Bhagavad Gita 10 vezes. Quando que eu vou conseguir a iluminação, né? E aí o guru disse, quantas vezes o Gita passou por você, né? E o
Felipe tem essa oportunidade, né, de estar bem no Swadharma de Arjuna, o guerreiro ali. Então, a Betânia está apontando por um outro fato, Felipe, que é o Swadharma de uma pessoa que protege o Dharma, que, né, como uma pessoa que é parte da força de ordem, né, que mantém a lei e a ordem, né? Então, isso também é uma expressão deste trabalho seu, né? Eu compreendo, eu sei mais qual é esse trabalho seu, não é realmente ir pela rua. O Felipe, ele não é que ele vai atrás de criminoso para prender, ele lidar com os criminosos na prisão, entendeu? Então, ainda assim, é uma expressão de um Swadharma, de um sustentador, né, da lei e da ordem, né? De você ser, no seu mundo, né, no seu pequeno mundo, ser parte dessa força de ordem, tal qual a Arjuna, né? Ok, Felipe? Perfeito, professor. Mais uma vez, muito obrigado. De nada, Tá disponha. bom. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti 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 Om Namastê.